Olá, hoje nós vamos ver a prescrição de exercícios resistidos, tanto para os músculos respiratórios quanto para os músculos periféricos, e a prescrição da frequência cardíaca de treinamento nos exercícios aeróbicos contínuo e exercício aeróbico de alta intensidade intervalada. O primeiro teste, que é o teste de uma repetição máxima, 1RM, é utilizado para a gente prescrever a carga de fortalecimento para os músculos periféricos, sejam eles dos músculos dos membros inferiores ou dos membros superiores. É um teste simples que requer halteres ou caneleiras. Como é que a gente realiza o teste de uma repetição máxima? A gente vai atribuir alguns quilos para o paciente executar algum movimento de algum grupo muscular específico. Nessa foto aí, a gente vê que o paciente tem uma carga aplicada para os músculos flexores de cotovelo. Então, inicialmente vai ser dado um peso de 1 kg, por exemplo, para o paciente realizar a flexão de cotovelo, levantando 1 kg, e ele consegue levantar, não apresenta tremor, não apresenta amplitude de movimento reduzida, a gente vai para a segunda tentativa. O paciente levanta 2 kg, não apresentou tremor e a amplitude de movimento foi completa, vamos para uma terceira tentativa. O paciente levanta 3 kg, consegue, não apresenta tremor, não apresenta redução da amplitude de movimento, vamos para a quarta tentativa, onde ele consegue levantar 4 kg. Permaneceu sem apresentar falha, ou seja, ADM reduzida ou presença de tremor, a gente vai para uma quinta tentativa. E eu peço para o paciente levantar 5 quilos e finalmente ele não consegue. Então, qual foi a repetição máxima que o paciente conseguiu realizar trabalho sem apresentar falha? Em qual dessas 5 tentativas que ele pegou o maior peso possível e não apresentou falha? Ele conseguiu fazer uma repetição máxima. A resposta é a quarta tentativa. Então, é com base nesses 4 quilos desse exemplo que a gente vai calcular a carga de treinamento para os músculos periféricos. Lembrando que o fortalecimento, independente da população, atleta, cardiopata, pneumopata, é importante que essa prescrição ela seja individualizada, certo? Então, ó, com base no peso máximo que ele conseguiu levantar, que foram 4 quilos, a gente vai multiplicar esses 4 quilos por um percentual. E esse percentual, ele pode ser de um exercício resistido considerado leve, moderado ou intenso. Então, se eu pegar esses 4 quilos e multiplicar por 40%, eu vou obter um valor, e esse exercício resistido vai ser considerado o quê? Leve, que na escala de Borg o paciente pontua entre 6 e 11. Se eu pegar esses 4 quilos e multiplicar, por exemplo, por 65%, eu vou estar fazendo um exercício resistido de intensidade moderada. E na escala de Borg, a percepção de esforço do paciente vai ser 12, 13 ou 14. Agora, se eu pego esses 4 quilos e multiplico por 90%, o que é que intensidade de exercício vai estar sendo realizada com o paciente? Um exercício resistido considerado intenso, que na escala de Borg o paciente vai pontuar algo em torno de 15 a 20 pontos, certo? Então, é assim que funciona o teste de uma repetição máxima. Eu vou aumentando a carga até o paciente apresentar falha. Se apresentou falha, ou seja, amplitude de movimento reduzida ou presença de tremor, eu vou voltar para o peso anterior que ele conseguiu fazer e pegar esse peso e multiplicar por algum percentual, ok? Antes da gente falar da prescrição de carga para os músculos respiratórios, eu vou recapitular um pouquinho a questão da manovacometria. A manovacometria é um exame que serve para avaliar a força dos músculos respiratórios através de um equipamento chamado manovacuômetro, que é esse equipamento que está aí na imagem.
Quando eu quero avaliar a força dos músculos inspiratórios, ou seja, a pressão inspiratória máxima, o paciente vai ser orientado a realizar inicialmente uma expiração máxima até o volume residual. Com o aparelho na boca, será ocluído e com o clipe nasal também, né? O paciente vai ser orientado a fazer uma inspiração rápida, máxima e sustentada, encher todo o pulmão até atingir a capacidade pulmonar total. Quando eu quero avaliar a força dos músculos expiratórios, a PE máxima, a manobra é o contrário. Eu vou precisar que o paciente saia de um estado onde o pulmão dele esteja completamente cheio, que é a capacidade pulmonar total, e expire rápido e forte até atingir o volume residual. Quantas manobras, quantas tentativas o paciente vai fazer? 10 tentativas. E entre essas 10 tentativas, 1 minuto de repouso entre elas. Depois que ele fez as 10 tentativas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os 3 melhores resultados. Com isso, com esses 3 melhores resultados, o resultado final vai ser sempre aquele com o melhor valor. Aqui eu coloquei um exemplo. Temos 10 tentativas de manovacometria. 50 centímetros de água, 52, 56, 60, 58, 57, 60 de novo, 58 de novo, 49 e 48. Se a gente observar essas 10 manobras, quais são os 3 melhores valores? A gente tem aqui 60, a gente tem aqui 58, a gente tem aqui outro 60 e outro 58. E depois o paciente começou a despencar, fadigado provavelmente. Então, a gente tem que, apesar de 4 valores aqui, né, serem maiores, a gente vai pegar o quê? O maior valor, 60, o outro maior valor, 60, e o terceiro maior valor. São valores bem próximos, então eu posso considerar esses 3 valores, tá? A diferença não pode ser tão grande entre eles. E entre esses 3 valores aí, qual é o melhor resultado? Um desses dois 60 centímetros de água, certo? Então, o resultado final, 60 centímetros de água. Esse é o resultado final da manovacometria. Essa regra vale tanto para a avaliação da pressão inspiratória máxima quanto da pressão expiratória máxima. E aí, quando eu faço, a manovacometria para saber o real valor, a real força do paciente, eu preciso comparar com o que é esperado. Então, para a gente calcular o que é esperado, a gente usa essa fórmula matemática aí. 63,27 menos 0,55, que multiplica a idade, mais 17,96, que multiplica o sexo, mais 0,58, que multiplica o peso do paciente. Aqui no exemplo, nós temos um homem de 31 anos e 85 quilos. O que é que eu vou fazer com esses dados? Simplesmente substituir. Idade, 31 anos. O sexo, quando for homem, a gente multiplica por 1, a gente substitui por 1. E o peso do paciente, a gente coloca aqui, 85 quilos. Então, eu, numa primeira etapa, fiz simplesmente a substituição das constantes pelos dados do paciente, certo? A próxima etapa é realizar a multiplicação desses valores para obter o quê? Os resultados. Então, 0,55 vezes 31 é igual a 17,05. 17,96 vezes 1 é 17,96. 0,58 vezes 85 é 49,30. E agora, o que é que eu faço? Simplesmente eu vou seguir essa sequência de subtração e somas.
63,27 menos 17,05, vou obter um resultado. Com esse resultado, eu vou somar com 17,96 e com esse resultado que eu vou obter agora, eu vou fazer uma nova soma com 49,30. Então, a gente conclui, né, eu coloquei o sinal de negativo aqui porque a pressão inspiratória é um valor negativo. Então, embora o resultado seja um número positivo, eu só acrescentei aí esse sinal, já que é pressão inspiratória. Então, ó, eu obtenho um resultado aqui que define que eu espero que o meu paciente, homem de 31 anos e 85 quilos, ele atinja 113,48 centímetros de água. E se ele não atinge esse valor? Certamente ele tem uma disfunção dos músculos respiratórios e aí a necessidade de a gente fazer o fortalecimento dessa musculatura, tá? E como é que a gente prescreve, então, a carga de fortalecimento? Pegando o mesmo exemplo anterior, as mesmas manobras, 50, 52, 60, 58 centímetros de água, eu vou selecionar os 3 melhores resultados, que no caso são 60, 60 e 58. E no final das contas, o maior resultado é o resultado final do paciente, 60 centímetros de água. Como é que eu faço então para finalmente prescrever a carga de fortalecimento dos músculos inspiratórios? Eu vou pegar esse resultado final do paciente, certo? E multiplicar por pelo menos 30%. Quem não tiver com calculadora, simplesmente pode pegar o 60, multiplicar por 30 e depois dividir por 100. Então, 60 vezes 30 é igual a 1.800 e o dividido por 100 continua. Quanto é 1.800 dividido por 100? 18 centímetros de água. Então, eu vou configurar um aparelho de treinamento muscular respiratório, de preferência de carga de pressão ou carga pressórica linear, como o threshold e o power breath, e o paciente vai ter que fazer o exercício de fortalecimento. É como se eu estivesse aplicando aí uma carga, um halter, uma caneleira contra os músculos inspiratórios. E nesse exemplo, a carga de fortalecimento foi 18 centímetros de água, tá? Essa carga de fortalecimento ela precisa ser prescrita semanalmente, já que o protocolo de treinamento muscular inspiratório para os nossos pacientes requer que o paciente faça 3 séries de 10 inspirações rápidas, 2 vezes ao dia, todos os dias da semana, durante pelo menos 3 meses, certo? Então, toda semana o paciente precisa fazer uma nova manovocometria, a gente precisa saber o valor da força dele para poder multiplicar por pelo menos 30%, certo? Pode ser uma carga maior? Pode. 40, 50, 60, 70. Quanto maior for a carga, maior o esforço, certo? Em relação ao exercício aeróbico contínuo, a gente tem duas divisões do exercício aeróbico, né? O exercício aeróbico contínuo e o exercício aeróbico de alta intensidade intervalado. O exercício aeróbico contínuo é aquele que o paciente vai passar por uma fase de aquecimento, vai atingir a frequência cardíaca de treinamento e vai ter que manter essa frequência cardíaca de treinamento. Como assim? Eu, terapeuta, vou ter que manter uma velocidade na esteira que garanta que o paciente fique com a frequência cardíaca que a gente vai calcular. Se aumentar demais a frequência cardíaca do paciente, é porque a esteira está muito rápida. E se o paciente não atingir a frequência cardíaca de treinamento, é porque a esteira está devagar demais, certo? Então aqui ó, eu coloquei um exemplo de um homem com 31 anos, 85 quilos, foi fazer a ergoespirometria, que é o exame padrão Moro, né, para definir como treinar, como fazer o exercício aeróbico na esteira. E aí a frequência cardíaca de repouso foi de 90 batimentos por minuto e a frequência cardíaca máxima foi de 183 batimentos por minuto.
A fórmula para a gente calcular a frequência cardíaca de treinamento é essa aqui. Tem que saber. Frequência cardíaca de treinamento é igual ao quê? A frequência cardíaca de repouso mais um percentual que vai multiplicar pelo resultado da frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. Que percentual é esse? O mesmo que a gente tem usado até agora. 40 a 60, 60 a 75 e 75 a 90% do máximo. Então, ó, eu vou fazer a substituição. Frequência cardíaca de treinamento, que é o que eu quero saber, é igual ao quê? 90, que é a frequência cardíaca de repouso, 60%, né? Que é esse X%. E aí? É 60 é considerado o quê? É considerado leve ou considerado moderado? Normalmente moderado, tá certo? Então, se eu coloquei aqui 60%, é porque eu estou prescrevendo um exercício aeróbico contínuo moderado. Qual foi a frequência cardíaca máxima do paciente? Está aqui, ó, 183. Substituir. E a de repouso, eu repito, 90%, que eu já sei que está aqui em cima. Então, ó, o que é que eu faço? Dou continuidade à matemática. Repito o 90, repito o 60, repito o sinal da multiplicação, que vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer. Quanto é 183 menos 90? 93. E agora? Repito 90 e vou realizar essa multiplicação. 60% de 93. Quanto é que dá isso? 55,8. E agora é só eu somar com esses 90 aqui. Qual o resultado? Qual é a frequência cardíaca de treinamento do paciente? Quando eu colocar o paciente na esteira, ó, ele tem que atingir 146, né? Não tem como ele ter 145,8 batimentos. Então, na esteira, obviamente, eu vou esperar que ele atinja aí 145, 146, tá? Mas para a prova, eu quero o resultado específico. Do jeito que der, a calculadora escreve aí, tá certo? Sem arredondamentos. Então, esse é o exercício aeróbico contínuo. Quando o paciente estiver na esteira, ele vai fazer 5 minutos de aquecimento, vai fazer 30 minutos de exercício aeróbico e vai manter essa frequência cardíaca de 145, 146 batimentos por minuto durante meia hora e depois começa o desaquecimento. Então, esse é o exercício aeróbico contínuo. E o exercício aeróbico de alta intensidade intervalado? É aquele exercício aeróbico que o paciente vai passar por uma fase de aquecimento, mas ele vai ter um pico ali de corrida, com uma frequência cardíaca de treinamento mais alta, e vai reduzir, depois de 3 minutos, para uma frequência cardíaca de treinamento considerada moderada. Então, para a gente prescrever exercício aeróbico de alta intensidade intervalado, eu preciso fazer 2 cálculos, os mesmos cálculos anteriores. A diferença é que para o primeiro cálculo eu vou calcular uma intensidade aí, né, considerada moderada, e o segundo cálculo, que é uma intensidade alta, eu vou utilizar um outro percentual. Mas a lógica do cálculo permanece a mesma, certo? Só vai mudar o quê? O percentual. Eu vou usar a mesma frequência cardíaca de repouso, eu vou usar a mesma frequência cardíaca máxima, e o que muda é o percentual. O exercício aeróbico é moderado, 60 a 75%, e o de alta intensidade, de 75% a 90% da frequência cardíaca máxima. Ok? Eu vou disponibilizar agora na plataforma uma lista de atividades para vocês responderem e vou dar um tempo para a gente interagir na plataforma e ver se os resultados que vocês obtiveram, tá certo? Correspondem aos resultados corretos. Qualquer dúvida, a gente conversa pelas nossas redes sociais e pela plataforma Classroom.